pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia do canal Paulo Andrade Castro. Pessoal, estamos aqui em viagem pela Alemanha, né? A legítima presidente desse país deu entrevista à DW Brasil, certo? Nessa segunda, 13/11, em Berlim. E informou durante essa entrevista que é preciso perdoar quem bateu panela, certo? Segundo ela. Eu também concordo, porque tem muita gente que bateu panela, não são corruptas, tá certo? Só são pessoas desinformadas. A gente não pode viver de rancor, tá certo? Vamos à entrevista? DW Brasil. Como a senhora avalia a situação em que o Brasil se encontra hoje? A presidente legítima desse país. O golpe que sofri tem 3 fases. A primeira e inaugural é meu impeachment. A segunda é esse estrago que eles estão provocando no Brasil, como a emenda que congela os gastos em saúde e educação, ou a reforma trabalhista num país que há pouco tempo saiu da escravidão, e esse processo de venda do patrimônio público. O terceiro momento do golpe é inviabilizar o Lula e aí vender o pré-sal. Sobre as eleições de 2018, quais são suas expectativas? Há uma maior percepção do Brasil de que o Lula está sendo perseguido. Em que eu baseio essa afirmação? Se você olhar o desenvolvimento das pesquisas, vai ver que está subindo a aprovação e a percepção do povo brasileiro de que ele foi o melhor presidente. Minha esperança seria ele voltar. Na época do impeachment, eles, a mídia e os adversários políticos, conseguiram colocar a rejeição a ele e ao PT lá em cima. Eles apostam que o povo brasileiro é ignorante, mas o povo brasileiro vai percebendo esse grau de intolerância e de perseguição. Como a senhora vê a aproximação do PT com o PMDB em diversos estados? O próprio ex-presidente Lula já afirmou que está perdoando os golpistas. Não é um tanto incoerente o PT denunciar um golpe e voltar a se aliar com um partido que eu teria traído? Dificilmente nós faremos aliança com o PMDB em nível nacional. Mas você vai falar que não pode fazer aliança com o senador Roberto Requião? O Requião é do PMDB, é uma pessoa que combateu o golpe. Você não vai fazer uma aliança com a Caeta Abreu? Ela foi outra que combateu o golpe. E figuras como o senador Renan Calheiros. O Renan não trabalhou a favor do golpe, mas ele votou pelo impeachment. Ele presidia o Senado, não podia votar. O voto final dele foi pelo impeachment, mas ele não trabalhou pelo impeachment. E essa não é a questão relevante. Não acho que perdoar o golpista é perdoar o PMDB e o PSDB. Acho que perdoar golpista é perdoar aquela pessoa que bateu panela achando que estava salvando o Brasil e que depois se deu conta de que não estava. Uma hora nós vamos ter que nos reencontrar. Uma parte do Brasil se equivocou. Agora isso não significa perdão àqueles que planejaram e executaram o golpe. Você tem uma porção de pessoas que foram às ruas e que estavam completamente equivocadas. Mas você não vai chegar para elas e falar: nós vamos te perseguir. Precisamos criar um clima de reencontro, entende? Não vai ser um clima vingativo. Não pode ser isso. A política brasileira não está precisando de renovação depois do impeachment? Não seria o momento de abrir espaço para novas lideranças, especialmente na esquerda? De uma gargalha. Isso se chama como tirar o Lula da parada? Tá entendendo? Com o impeachment, o PSDB acabou, sumiu. O que os conservadores conseguiram produziram a extrema-direita, o MBL, Movimento Brasil Livre e o Jair Bolsonaro. E o que ainda é novo no Brasil? O gestor incompetente tipo Trump? O João Dória? Ou você deseja a política de animação de auditório, como a política social, que é o Luciano Huck? Isso é novo?
Sabe o que eu acho que é novo? Este foi um pensamento que tive depois do caso Iravac. Você sabe o que é coisa de preto? O PT é coisa de preto. O Lula é coisa de preto. Nós somos coisa de preto. Eu sou coisa de preto. Como está sendo sua rotina um ano após o impeachment? É uma rotina que depende de onde estou. Seja em São Paulo ou em Berlim, participo de aulas, debates, conferências, caravanas. Estive na do Nordeste e na de Minas Gerais. Sempre que posso, faço minha atividade física. Ando de bicicleta pelo menos 50 minutos por dia. Quando estou em Porto Alegre, fico com meus netos. Às vezes, levo para dormir na minha casa. Crianças têm uma energia inesgotável e não temos mais a mesma energia. Mas ser avó tem esse mérito. A gente estraga bastante e depois devolve para a mãe. Bem, pessoal, isso aqui, ó, mesmo estando sem... Vamos fazer até assim, ó. Mesmo estando sem o negrito, na verdade é uma pergunta, tá? Não parece existir no Brasil um papel bem definido de ex-presidente, como nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Que tipo de ex-presidente a senhora vai procurar ser? O presidente só tem direito à segurança e uma pequena assessoria. Em alguns momentos vão ter que discutir qual é a proteção que tem um ex-presidente. A física, a legal, não acho que um ex-presidente possa voltar a trabalhar na iniciativa privada. Acho que isso é incompatível com o ex-presidente. Vai ter que definir o que é. Nos Estados Unidos está estipulado. A senhora vai ser um ex-presidente que vai procurar novos mandatos políticos? Não vou deixar de fazer política porque sou ex-presidente ou não tenho um mandato eletivo. Fiz política minha vida inteira. Eu estive presa. Não era porque eu era técnica. Ninguém vai para a prisão por ser técnico. Fiz política a vida inteira e não precisei de mandato parlamentar para continuar fazendo. Obviamente, num ritmo compatível com a minha idade. Então pretende mesmo voltar a se candidatar a algum cargo? Não descarto, mas ainda não pensei de maneira séria sobre o assunto. No Brasil, se eu falar que não vou me candidatar e depois mudar de ideia, vou ter que dar um chá de explicações. Contemplo a possibilidade para não ter que dar explicação. A senhora acha que a história vai lhe dar razão? A história no Brasil tem sido rápida. Ela já está me dando razão. Eduardo Cunha, que presidiu meu impeachment, foi afastado, suspenso, condenado a 9 anos e está preso. Vários processos mostram que ele comprou deputado. Também foi comprovado que os motivos alegados para o impeachment eram ridículos, que não pratiquei nada ilegal. Alegaram que o impeachment ia resolver a crise econômica e a política, mas essas crises só aprofundaram. O atual presidente usurpador já foi denunciado 2 vezes. E o senador Aécio Neves também. Ambos enfrentam provas cabais e gravações. Mas essas 2 pessoas continuam em seus cargos, enquanto 2 outras, Dilma e Lula, são acusadas apenas por terem sido presidentes. Bem, pessoal, mais uma excelente entrevista, né, da legítima presidente desse país. Colocou o Temer e o Aécio principalmente em seu devido lugar. Deixou claro que a gente não pode realmente agir com revanchismo, tá certo? A gente não pode esquecer que tem pessoas nesse país que não entendem nada de política e são realmente manipuláveis, certo? A gente é que tem que correr atrás para mostrar a verdade para essas pessoas, que verdadeiramente é o que este canal e vários outros que defendem nossa democracia, defendem nossa esquerda, defendem nosso país, tentam fazer. E ela foi muito bem quando se colocou em relação ao preconceito, ao racismo do Iravac, né? Que se referindo ao caso, ela disse o seguinte: o PT é coisa de preto, o Lula é coisa de preto, nós somos coisa de preto, eu sou uma coisa de preto.
E eu complemento, eu, Paulo de Andrade Castro, complemento. Eu sou coisa de preto. Eu sou coisa do Brasil, tá certo? E vamos defendê-lo até as últimas consequências. Tá bom, pessoal? Ó, se inscrevam no canal, apertem o sininho e, por gentileza, compartilhem esse material nas redes sociais de vocês, tá bom? Abração a todos, falou, fiquem com Deus, até a próxima.